Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Quero convidar você a nós fazermos uma leitura e uma meditação da Palavra de Deus que está lá no livro de Colossenses, onde Paulo escreve à igreja de Colossos para os Colossenses, no capítulo 3 e o capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4, verso 2 em diante, onde diz a palavra do Senhor: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Livro de Colossenses, capítulo 4, do verso 2 até o verso 6, nós lemos aqui. O verso 5, a palavra de Deus diz: Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, né? E esta expressão, remindo o tempo, neste texto sagrado, também pode ser traduzida por aproveitem as oportunidades. As oportunidades são definidas como condições favoráveis para que nós nos apresentemos diante das pessoas, com a finalidade de trazer alguma solução, ou facilitar a resolução de um problema difícil, de uma situação complicada. Porém, essas condições favoráveis só terão eficácia se forem melhor aproveitadas. Por isso, aproveitar as oportunidades. Assim, por meio desse texto, né, nós podemos aprender a importância de aproveitar bem as oportunidades que nos aparecem, as oportunidades que Deus nos dá. Muitas das vezes não são só quando acontecem coisas boas é que podemos dizer que temos oportunidade, mas às vezes também quando acontece alguma coisa contrária, alguma adversidade, isso também pode ser visto como uma oportunidade para as nossas vidas. E a primeira questão que Paulo levanta aqui é nós portarmos com sabedoria, né? É a primeira dica que o apóstolo Paulo nos oferece para aproveitarmos melhor as oportunidades, é nos portar com sabedoria. Portar-se com sabedoria significa andar em sabedoria, caminhar com sabedoria, conduzir-se com sabedoria. Portar-se com sabedoria significa andar, né, com sabedoria, com prudência. Os homens que tiveram sucesso na Bíblia, nas histórias que nós já lemos, foram aqueles que caminharam em sabedoria e se portaram com prudência. Se nós vamos lá no livro de Provérbios 16 e 16, Salomão escreve dizendo: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, né? E quanto mais excelente é adquirir a sabedoria do que a prata. O salmista, no Salmo 1 Samuel, no Salmo 18, né, e versículo 5, a Bíblia afirma que saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre a gente de guerra, sobre o exército, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Davi foi chamado inicialmente para ser o músico do rei Saul, mas ele soube aproveitar-se bem da oportunidade, sendo promovido como escudeiro, depois comandante de tropas e depois a rei de Israel. Mas foi Deus que mandou Samuel ungir Davi rei, por isso que Davi era rei. Sim, nós também somos chamados hoje para sermos servos do Senhor, somos chamados à salvação, mas se nós não aproveitarmos a oportunidade que temos, né, de agarrar essa salvação, de falar do amor de Deus, de fazer a vontade de Deus, nós não alcançaremos. E assim Davi, se Davi não aproveita a oportunidade que foi dada a ele, ele não teria alcançado o reinado que foi colocado nas suas mãos. Nós vemos a vida de José soube aproveitar bem todas as oportunidades que teve, e a maior oportunidade da sua vida, novamente, né, se conduziu com sabedoria lá no palácio de Faraó.
E nós vemos na vida de José que as oportunidades que ele teve não foram boas oportunidades aos nossos olhos. Se nós formos pensar nisso, só foi coisas ruins que aconteceram na vida de José. Mas ele sempre soube utilizar essas coisas ruins que aconteceram, esses percalços, né, que deram na vida dele, como oportunidades. Oportunidade que ele teve, sim, né, lá na casa de Potifar, oportunidade de se manter fiel a Deus, né? Então, se nós mantemos a nossa fidelidade para com o Senhor, com certeza o próprio Deus vai manter a sua fidelidade para conosco também. E José lá, o faraó, né, ele se conduziu tanto com sabedoria na presença de faraó, que o próprio monarca egípcio veio dizer: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus na vida dele? E mais, porque Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Né? O próprio Deus reconheceu, o próprio faraó reconheceu na vida de José que Deus agia na vida dele. Né? Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, 10 e 12, Salomão pediu na sua oração para Deus sabedoria, para poder se portar, para poder entrar, para poder sair diante do povo, para poder conduzir ao povo. Né? E agora o que Deus responde para Salomão: como você não pediu riquezas, não pediu bens materiais, não pediu nada para você, mas pediu sabedoria para conduzir esse tão grande povo, então eu vou te abençoar. E Deus abençoou grandemente a vida de Salomão. Jesus afirma lá no livro de Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, né? Vou dizer para vocês que ele é semelhante ao homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ainda no livro de Mateus, capítulo 10, 16, Jesus ainda diz: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A oportunidade ocorre para todos nós, todos os dias nós temos oportunidades. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos pela manhã e pela grande misericórdia do Senhor nos convida, né, a termos mais um dia na presença dele. Nós já temos a oportunidade de fazer a vontade dele, de estar na presença dele, de render graças a ele. Ninguém pode reclamar da falta de oportunidade, pois as oportunidades ocorrem para todos. Nós vemos lá no livro de Eclesiastes 9:11, Salomão afirma que o tempo e a sorte pertencem para todos. Alguns podem até ter mais oportunidades do que outros, né? Isso é visível em algumas pessoas chamadas de sortudas, porém todos têm a sua oportunidade, né? Eu ouvi um ditado esses dias, alguém postando na rede social, que aqueles que dormem, os que dormem têm sonhos, né? Mas aqueles que trabalham, os que trabalham têm conquistas, né? Então podemos sonhar, sim, podemos sonhar, né? Podemos sonhar e Deus vai trabalhar nos nossos sonhos, mas se nós agora colocarmos a nossa vida na presença de Deus e também trabalharmos, corremos atrás de conquistarmos os nossos sonhos. De acordo com a parábola dos talentos, né? A uns Deus dá 5 talentos, a outro 2, e há outros ainda que Deus dá 1 talento. Entretanto, alguns aproveitam melhor as oportunidades e multiplicam os seus talentos, alcançando promoções maiores. Porém, alguns enterram o talento e desprezam a chance de serem promovidos, de alcançarem algo mais, né, de aproveitarem a oportunidade. De acordo com Mateus capítulo 20, do 1 a 16, nós vamos ver, né, o Senhor da vinha oferece oportunidade de trabalho para todos. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6 e 10, o apóstolo Paulo nos aconselha, ele diz, né, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É uma oportunidade que Deus nos dá, né? Deus nos coloca numa comunidade, agora vivemos entre os irmãos, vivemos junto, numa fraternidade, é uma oportunidade que Deus está nos dando, né, para nós fazermos o bem para alguém, para nós fazermos algo de diferente no meio da comunidade em que nós estamos. Livro de 2 Coríntios, capítulo 6 e 2, Paulo ainda escreve: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Aproveita a oportunidade. Hoje é dia de nós mudarmos a nossa maneira de pensar, hoje é dia de nós mudarmos a nossa maneira de viver, hoje é dia de nós mudarmos
a nossa maneira de nós recebermos e de nós concedermos perdão e pedirmos perdão ao Senhor. Hoje é dia aceitável de salvação. Hoje é dia de realmente nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor e dizer: Senhor, hoje eu quero ser diferente. Senhor, hoje eu quero fazer diferente. 1 Coríntios 16, 9, Paulo escreve dizendo: porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Há grandes oportunidades surgem, porém os desafios são muitos, sim. A partir do momento que nós temos oportunidade, nós já sabemos que as adversidades também vão se levantar contra nós. No livro de Eclesiastes, capítulo 9 e 10, o sábio Salomão diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o, e faze-o conforme as tuas forças. Não perca a oportunidade de fazer algo diferente hoje. 1 Coríntios 16, 12, Paulo ainda fala: no momento de nos deparar com uma boa oportunidade, vamos aproveitar bem as oportunidades, pois o Senhor sempre será com os fiéis e lhe dará vitória. Deus tem vitória para a minha vida, Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. Não vamos perder a oportunidade de estar na presença dEle, de adorar Ele, de buscar a Ele e de nós arregaçarmos as nossas mãos, e conquistarmos também os nossos sonhos. Deus esteja contigo, pense nessas palavras, em nome do Senhor Jesus.